Traí meu marido com o irmão dele, enquanto nossos filhos dormiam no andar de cima. Não pensei nas consequências naquele momento, até que tudo desmoronou quando percebi que meu filho tinha visto tudo. A noite passada foi um desastre, e a culpa é toda minha. Sabe quando você faz algo e instantaneamente deseja poder voltar no tempo? Pois é, essa fui eu. Juro que nem estava pensando direito naquela noite. Eu sei que o que fiz foi horrível, mas não me julgue ainda. Só me escuta. Não vou tentar dourar a pílula nem justificar minhas ações. Mas antes de você balançar a cabeça, deixe eu explicar como as coisas chegaram a esse ponto. Porque acredite, não foi como se eu tivesse acordado um dia decidida a trair meu marido e arruinar minha vida inteira. Eu e Kai estamos casados há 8 anos. Nos conhecemos quando eu tinha 24 e ele 27. Naquela época eu achava que ele era simplesmente incrível. Ele não era sofisticado nem nada assim. Não era perfeito, mas tinha um charme natural, impossível de ignorar. Além disso, era engraçado e conseguia me fazer rir até chorar. E eu sempre gostei de homens engraçados. Ele trabalha na construção civil, então chegava em casa cheio de poeira e suor. Para mim, aquilo significava que eu tinha me casado com um homem trabalhador, e isso me deixava feliz. Mas o casamento muda. Hoje estamos nos nossos 30 e já não é mais como antes. Aquele brilho que existia entre nós desapareceu. Nosso foco se resumia a pagar contas e criar nossos 2 filhos. Não me entenda mal, não estou colocando a culpa nele pelo rumo que as coisas tomaram. Eu sei que também mudei. Não sou mais aquela mulher sempre alegre, ansiosa pela volta dele. O último ano foi especialmente difícil para nós. Conversávamos, mas era quase sempre sobre agenda, compras do mercado ou trabalhos da escola das crianças. Só isso. Ele chegava cansado, e eu também exausta com todo o resto. Quanto à intimidade, já fazia tempo. Ele não tomava iniciativa, e eu também não. Não que eu não quisesse, mas toda vez que pensava nisso, via o quanto ele parecia acabado de tanto cansaço. Então, por não se aproximar, comecei a achar que ele já não sentia atração por mim. Isso me frustrava muito, principalmente lembrando como éramos antes. Não conseguíamos ficar longe um do outro. Fazíamos amor o tempo todo, e era ótimo para os dois, porque ambos tínhamos um desejo forte. O trabalho dele era o mesmo naquela época, então não era como se fosse algo novo. A diferença é que depois da promoção, ele passou a ganhar mais, mas também a carregar mais responsabilidades. E de repente a energia entre nós simplesmente mudou. Claro que ter filhos muda a dinâmica de um casamento. Mas eu me perguntava, seria só isso mesmo? Ou ele tinha se tornado outra pessoa que só se preocupava em ser pai e nada mais comigo? Ver meus amigos na mesma fase da vida, com filhos também, mas ainda com maridos presentes, me deixava mal. O meu, se não fosse algo ligado às crianças, parecia não estar ali. Ele já percebeu meu humor sem que eu dissesse uma palavra, mas depois de um tempo, deixou de notar se eu estava feliz ou triste. Era como se estivesse confortável vivendo daquele jeito. E eu sempre precisava falar claramente sobre meus sentimentos para ele se dar conta. Ninguém quer um parceiro assim. E talvez você esteja pensando, se eu me sentia desse jeito, por que não falei com ele? Eu falei. Um dia, depois que ele voltou do trabalho, não aguentei mais e soltei tudo. Mas ele adormeceu enquanto eu falava. Aquilo me deixou furiosa. Então, nunca mais tentei conversar, porque falar com ele parecia inútil. Passei a guardar tudo dentro de mim, e isso me fazia descontar, às vezes, nas crianças, um menino de 7 anos e uma menina de 4. E sim, eu admito que me sinto péssima por isso quase o tempo todo. Mas eu não sabia o que fazer com toda aquela frustração. Eles não mereciam carregar nada disso, ainda mais depois do erro que cometi. Houve dias em que pensei de verdade que meu marido estava me traindo. Não fazia sentido ele mudar tanto só por causa do trabalho. Imaginei que tivesse outra mulher, mas eu não tinha energia para investigar ou segui-lo. Tinha filhos para cuidar e trabalho a cumprir. Então, uma noite, quando ele voltou para casa, eu simplesmente o acusei de estar me traindo. Ele negou, claro. Eu não acreditei, e ele ficou sem entender porque eu pensaria aquilo. E isso só piorou as coisas. Naquela noite saí de casa, fui a um bar, bebi algumas coisas para clarear a mente e prometi a mim mesma, nunca mais. Curioso é que ele nunca tocou no assunto depois, nem tentou me dar garantias ou esclarecer minhas dúvidas. Mas de alguma forma eu ainda confiava nele porque nunca tive provas. Eu cheguei a verificar, mas no celular dele só havia coisas de trabalho, nada suspeito. Foi nesse ponto bem baixo da minha vida, justamente quando eu mais precisava de amor e conforto, que comecei a reparar em coisas que normalmente não notaria. Quando comecei a namorar o Kai, e até mesmo antes do casamento eu mal conhecia a família dele. Não tínhamos nenhum vínculo próximo. Só depois da cerimônia é que passamos a nos aproximar, com a família dele aparecendo de vez em quando ou nos convidando para jantar. Foi aí que entrou o irmão mais novo do meu marido, o Luke. Eu já tinha ouvido falar dele várias vezes, mas quase não via. Ele raramente aparecia, então a primeira vez que realmente nos encontramos foi na semana do nosso casamento. Não tínhamos nenhum tipo de relação próxima, mas dava para perceber, pela forma como Kai falava dele, que eram muito ligados. Mesmo que eu só tivesse visto isso de verdade no casamento. Depois que nos casamos, o Luke quase nunca vinha. O Kai também não o chamava muito, já que ele estava sempre fora. Mas recentemente o Luke voltou a morar por perto. E como ele e o Kai eram próximos desde crianças, passou a aparecer com mais frequência. Foi assim que nós também acabamos nos aproximando, criando um relacionamento de cunhados que antes não existia. Ele quase sempre estava por perto quando meu marido estava em casa, e os dois ficavam horas conversando sobre futebol. Além disso, ele ajudava muito em casa. Não tinha problema em colocar a mão na massa. Às vezes, quando estávamos ocupados, até ajudava a preparar a comida das crianças. Eu gostava do jeito atencioso e prestativo dele. Ele realmente correspondia à imagem positiva que eu tinha na cabeça, embora
embora eu tivesse medo de que fosse só aparência. Aos poucos, o Luke começou a ter gestos de cuidado extras comigo. Eu digo extras, porque ele não precisava se esforçar tanto só para me fazer sentir melhor. Teve uma vez, por exemplo, que eu estava na cozinha depois do trabalho, completamente exausta. Cabelo preso num coque bagunçado, ainda com a roupa do escritório, tentando preparar o jantar antes que as crianças ficassem irritadas. O Kai ainda não tinha chegado. O Luke apareceu, me viu suando sobre o fogão, e em vez de apenas se sentar para esperar a comida, como a maioria dos homens faria, ele lavou as mãos em silêncio e disse para eu ir descansar um pouco, que ele cuidaria do jantar. Na hora, eu ri achando que era brincadeira. Mas ele falava sério. Cortou os legumes, fez tudo o que precisava para terminar a refeição e, ao mesmo tempo, foi conversando com as crianças para que elas ficassem calmas, enquanto eu apenas me sentei no balcão e fiquei olhando. Eu me senti aliviada e muito grata. Ele não me fez sentir preguiçosa ou culpada, apenas percebeu que eu estava cansada e me deu a chance de descansar. Um gesto pequeno, mas que para mim foi enorme. Ninguém nunca tinha feito isso por mim sem que eu implorasse por ajuda. E depois de servir as crianças, ele ainda montou um prato para mim também, como o marido faria. Disse para eu me sentar à mesa e comer antes que esfriasse. Eu nem soube o que responder, porque aquilo era totalmente novo para mim. Normalmente sou a última a me sentar, porque sempre estou cuidando das crianças e arrumando a bagunça. Mas naquela noite, tudo foi diferente. Então, eu simplesmente sentei. Ele até me trouxe um copo de água sem que eu pedisse. As crianças riam, aproveitavam a comida, e pela primeira vez em muito tempo eu não estava estressada. Fiquei ali só comendo e observando, e aquilo me pareceu estranhamente bom. Quando Kai finalmente chegou, o jantar já estava pronto, a cozinha limpa e as crianças felizes. Ele nem perguntou quem tinha preparado. Apenas sentou e comeu. Outra vez eu estava tendo um daqueles dias horríveis, em que nada dá certo do começo ao fim. Foi exatamente o que aconteceu. O trabalho estava um caos, as crianças brigaram e gritaram o dia inteiro, e quando chegou a noite eu estava à beira das lágrimas. Super frustrada, perdendo o controle. O Kai estava fazendo hora extra, então eu estava sozinha em casa. O Luke apareceu para deixar algo para o irmão, e no instante em que viu meu rosto, percebeu que tinha algo errado. Agradeci por ele não me encher de perguntas ou exigir explicações. Apenas disse para eu me sentar no sofá, já que eu andava de um lado para o outro sem parar. Depois, levou as crianças para brincar lá fora por um tempo. Pela primeira vez naquele dia, a casa ficou em silêncio, tranquila. Eu me senti tão bem só de poder ficar ali quieta, respirando. Era tudo que eu precisava, uma pausa. E o Luke me deu isso. Um tempo depois, ele voltou com sorvete para todos nós. Tinha ido até a loja só para comprar. Sentamos na sala, cada um com o seu potinho, e comemos juntos. E eu juro, aquele momento simples me fez sentir humana de novo. E nada como a rotina de mãe cansada e esposa estressada que eu sempre sentia. E foi assim que nos aproximamos. Comecei a me abrir com ele e a falar sobre tudo, às vezes sobre coisas sérias e outras vezes sobre nada. Ele realmente me ouvia, o que parecia estranho, porque o Kai quase não me escutava mais. Ele simplesmente não podia dar atenção a isso. Então, esses momentos foram se repetindo e eu não conseguia deixar de me perguntar se ele estava só sendo gentil por eu ser a mulher do irmão dele ou se havia outro motivo. Acho que era justo eu me questionar, porque, falando sério, ele fazia muito por mim. Às vezes até me ajudava com recados. Pensei em contar ao Kai como o irmão dele estava sendo especialmente atencioso comigo, mas nunca falei e parecia desnecessário, já que o Luke sempre foi conhecido como o cara legal. E para deixar claro, eu não estava atraída por ele. Sim, ele é bonito, mas deixar a mente ir por esse caminho me parecia errado. Então eu nunca deixei. Nunca ousei vê-lo por esse ângulo. Eu vi apenas como família e agradecia por ter tornado minha vida mais fácil naquele período. O Kai tinha que pegar algo do trabalho ontem à noite e ligou para a moça das entregas e pediu que levasse, porque ele precisou parar em um lugar e disse que voltaria um pouco mais tarde. Mas ela disse que o Luke podia levar, então o Luke apareceu. Quando ele chegou, minha filha estava chorando muito. Tentei de tudo para acalmá-la, mas nada funcionava. Eu detesto esses momentos, especialmente depois de um dia estressante. Meu filho também estava agitado, então foi um pequeno caos por alguns minutos. O Luke entrou sem ser chamado e me ajudou a acalmar as crianças. Pegou minha filha no colo, embalou até ela finalmente dormir e ainda se certificou de que meu filho ficou bem aconchegado. Tenho de admitir, ele era um pai melhor do que eu naquele momento. Era realmente bom com crianças. Depois que os pequenos dormiram, fiquei na sala pensando em tudo. Em como era demais para mim e que eu teria que pedir ao meu marido para contratar alguém que ficasse com as crianças de vez em quando. O Luke não foi embora assim que as crianças dormiram. Estava chovendo forte, então ele ficou esperando a chuva diminuir, e acabou ficando na sala comigo, me ajudando a arrumar um pouco. As crianças tinham bagunçado tudo, e depois começamos a conversar baixinho. Desabafei sobre o quanto me sentia sobrecarregada. Trabalho, filhos e casa. Enquanto o Kai vivia as voltas com emergências ou chegava tarde por causa do ritmo alucinado do trabalho. Só falar sobre tudo aquilo me quebrou, e comecei a chorar. O Luke estava sentado em frente a mim, então se aproximou e sentou ao meu lado. Ele me puxou para um abraço, me consolando enquanto eu chorava desesperadamente. Eu estava ferida emocionalmente. Pensando bem, achei que talvez ele não tivesse palavras e por isso fez aquilo. Aí eu simplesmente o abracei e o beijei. Ele não se afastou, então o beijo continuou, e no calor do momento comecei a tirar a roupa dele, e ele também tirou a minha. Eu estava tão envolvida que nem pensava direito. Ficamos nus, e ele me penetrou com força. Eu gritava e sentia prazer em cada instante, especialmente porque fazia tempo que não acontecia nada assim. Ele foi tão bom que eu não queria parar. Assim continuamos, sem parar. O próximo som que ouvi foi o choro do meu filho. Antes que eu pudesse levantar ou reagir, vi o Kai puxar o Luke para longe de mim. Gritei mais alto e fiquei aterrorizada de imediato.
Meu coração parecia que ia explodir. Rapidamente me cobri e abracei meu filho. Pedi desculpas, eu estava mesmo arrependida, mas ele não parava de chorar. Então comecei a escutar o Luke e o meu marido discutindo lá fora. Foi tão acalorado que meu coração doía a cada segundo. Então peguei meu filho e subi correndo. Fiquei agradecida por minha filha ainda estar dormindo e não ter acordado. Lá em cima, meu filho me explicou que tinha acordado para fazer xixi e ao ouvir meus gritos, achou que o tio Luke estava me machucando. Ficou muito assustado. Foi então que meu marido entrou também. Senti-me uma mãe terrível. O que eu estava pensando? A vergonha veio na hora, e eu disse a meu filho que ia verificar como estava o pai e o tio Luke. Ele deitou e tentou voltar a dormir, mas eu saí. Tranquei-me no banheiro e chorei. Permaneci ali o que pareceu uma eternidade, só chorando. Fiquei pensando no meu filho. E se ele se lembrasse disso para sempre? E se ele me odiasse? Meu peito doía e minha cabeça rodava. Eu me odiava naquele momento, me sentia estúpida por ter deixado aquilo acontecer. Não conseguia me recompor, a culpa me consumia por dentro. Então ouvi meu marido batendo na porta do banheiro, pedindo que eu abrisse, mas eu me recusei. Não conseguia encará-lo. Eu estava tão envergonhada. Como me recusei a abrir, ele disse que me dava 1 minuto antes de arrombar a porta do banheiro. E não era brincadeira. Eu não queria mais perturbar as crianças, já fiz coisa demais. E o meu marido sabia que eu me sentiria assim, por isso fez aquela ameaça. Abri a porta só depois de um tempo. Aí ele começou a gritar, dizendo quanto estava envergonhado de mim e que eu devia sair da casa imediatamente. Eu disse que foi um erro único, que não devia ter acontecido, que eu estava me sentindo sozinha e muito mal. Mas ele respondeu que nada justifica a traição, agradeceu por eu ter feito nossa criança testemunhar algo que claramente estava além da sua compreensão, algo que ele nunca devia ter visto em mim na vida, e por ter destruído a ligação dele com o irmão. Eu implorei, pedi que ele reduzisse a voz porque não queria que o bairro inteiro ou nossas crianças ouvissem. Eu nem tinha certeza se meu filho tinha voltado a dormir, mas ele disse que eu não me importei quando eu gritava, então por que me importaria agora, que eu já tinha causado dano suficiente e que devia ir embora logo. Ainda chovia, embora não tão forte quanto antes. Mas o Kai não ligou, jogou minhas roupas na chuva. E disse que eu o havia acusado de traição porque estava procurando uma desculpa para trair, e que eu estava me vitimizando porque ele nem reconhecia o quanto estivera ausente emocionalmente. Então fiquei ali, sentada do lado de fora com minhas roupas encharcadas, chorando e rezando a Deus para que aquilo não fosse o fim do nosso casamento, porque foi realmente um erro, algo que eu jamais imaginei que faria. Também me senti mal pelo Luke, independentemente das intenções dele. Se eu não o tivesse puxado para o beijo, acho que ele nem teria tido coragem de tomar a iniciativa. E agora eu tinha destruído tudo para mim e para ele. Continuei chorando porque não havia nada que eu pudesse fazer para mudar o passado. Quando amanheceu, o Kai ainda não deixou eu voltar para dentro da casa. E naquela manhã ele foi embora dirigindo com as crianças, me deixando do lado de fora. Não sei se os levou para algum compromisso, mas não importava. Fui então para a casa da minha irmã. Ela mora perto, e quando entrei na casa dela desabei em lágrimas. Ela ficou perguntando, mas eu não consegui contar nada. Tinha vergonha demais para dividir tudo com ela. Por isso vim aqui, preciso desesperadamente de conselhos sobre como seguir em frente na minha situação atual. Quanto à minha irmã, vou contar depois, quando eu souber o que fazer ou quando finalmente aceitar que eu realmente fiz aquilo estando em juízo. Estou com medo. Tenho muito medo. Sei que se passaram só umas 24 horas desde tudo, mas sinto tanta falta dos meus filhos que dói. Também sei que estraguei tudo, estraguei muito. Só fico rezando para que o Kai se acalme e veja que foi um erro, que nunca havia acontecido antes, e que eu ainda sou a mesma pessoa com quem ele se casou, que eu ainda amo ele e nossa família. Atualização. Já se passaram 4 dias e eu nem consigo voltar para casa. Kai deixou claro que não devo voltar. A irmã dele me mandou uma mensagem me xingando por ter entrado na casa do Kai e destruído a família deles. Isso me fez chorar ainda mais e me sentir pior. Quis procurar o Luke para pedir desculpas, mas não consegui, nem tenho o número dele. E mesmo que tivesse, não sei que palavras usar. Estou muito abatida e sinto que posso desabar a qualquer momento. Sinto muita falta dos meus filhos, especialmente do meu filho, que presenciou parte do que aconteceu. Não consigo parar de pensar em como ele deve estar confuso e assustado agora. Eles estão na casa da avó, e não me deixam aparecer lá. Acabei contando tudo para minha irmã e ela continua me culpando. Disse que eu devia ter me controlado, não importando como eu me sentia, e que será difícil para meu marido confiar em mim de novo. Ela ainda falou que eu não sou nada de especial, que muita gente passa por coisas piores, mas que isso não justifica trair, e que eu devo rezar para Deus me perdoar e me dar outra chance porque errei em todos os sentidos. Tenho mandado mensagens de desculpas ao meu marido, na esperança de que ele responda, mas ele me bloqueou. Eu gostaria que ele me deixasse ver meus filhos, porque agora me sinto a pior mãe do mundo. Minha irmã me traiu, ela procurou a nossa mãe e a contou tudo. Recebi conselhos misturados com broncas a ponto de não saber mais se meu coração e minha mente aguentam. Ela me disse que se não me tivesse dado à luz, teria feito eu me arrepender de ter nascido, que eu transformei em pó tudo que ela me ensinou. Que não importa se meu marido não me dava atenção, eu devia ter encontrado outra forma de chamar a atenção dele em vez de ir atrás do irmão. A maneira como todos fizeram parecer foi como se eu tivesse uma queda pelo irmão dele e quisesse transar com ele ou algo assim. Ninguém quer entender que aquilo foi puramente um acidente. Enfim, o Kai entrou com o pedido de divórcio e a guarda dos nossos filhos. Ou seja, acabou de vez para mim nesta vida. Não há como eu voltar ao convívio dele. Odeio que as coisas tenham terminado assim. Nunca imaginei o fim do nosso casamento até agora. Nunca.
Sempre pensei que ficaríamos juntos para sempre e morreríamos lado a lado. Agora estou apenas digitando esta atualização com as lágrimas escorrendo. Sinto-me completamente perdida e destruída. Não paro de pensar nas minhas crianças, na vida que achava que tinha e em como um erro virou tudo de cabeça para baixo. Não sei como recuperar as coisas, ou se isso ainda é possível. Só me resta esperar, o que nesta altura já parece inútil. Mesmo assim, ainda desejo que de algum modo, um dia meus filhos entendam e que eu encontre um caminho para seguir em frente, mesmo que seja sozinha. No momento dói demais. Minhas palavras não dão conta da dor que estou sentindo. Sinto que vivo num pesadelo do qual não consigo acordar.